Vamos então à parte final do encontro. Convido também a excelentíssima senhora ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Eu queria saber, da tua parte, qual é a expectativa que a gente deve ter em relação à posição do Brasil em Paris, levando em conta as demandas dessa carta. Por favor. Eu acho que tem 4 coisas importantes sobre Paris que eu gostaria de compartilhar com vocês. E eu sou, por exemplo, uma pessoa que acha que protagonismo vai acontecer em Paris por outras razões. Paris não será uma decisão isolada de um único país, e eu acho que está refletido aqui no que vocês chamam de aliança, onde começa a se operar não mais 1 ou 2 ou 3 empresas separadamente, mas, na realidade, uma aliança, uma busca de operar neste século em aliança. Os países estarão operando em aliança. Essa que é uma questão inovadora nas negociações do ponto de vista do multilateralismo, porque a decisão do multilateralismo é uma decisão por consenso envolvendo 193, no caso 196 países. Então, na hora de comparar, e eu estou falando agora de mercados globais, estou falando disso que os senhores investem, custo da geração do emprego aqui dentro, etc., etc., o Brasil tem uma condição favorável, e, como o Joaquim diz, tem que continuar com essa condição favorável, você tem que jogar uma peça adiante, mas entendendo também nas negociações como é que você constrói consenso com as pessoas. Tá? Então, assim, acho que esse é um primeiro tom que eu me mantenho otimista em relação a Paris, embora muito pragmática, porque vai ser a primeira vez que se reúne no conjunto de negociadores, tá, pessoas que realmente estão envolvidas com a questão de clima. Nós chegaremos em Paris, certamente, com o país que mais reduz emissões no planeta. Tem gente que não gosta de falar disso, mas é verdade. Tá? Barack Obama falou. Voluntariamente, nós somos um país que não tem uma obrigação de reduzir emissões e, obviamente, calcadas essas emissões na questão do uso da terra e, predominantemente, na questão do desmatamento. Quando você vai para um compromisso compulsório, que é isso que vem em Paris, você tem que entender como é que você quer fazer a tal da transição para a economia de baixo carbono e quais são as ambições do país nesse processo. E nós, nessa E as vocações. E as vocações contribuem efetivamente. Tem que acabar o desmatamento ilegal. Tem que acabar. E não é trivial acabar o desmatamento ilegal. Tá? Porque, se a gente cumprir a meta da Política Nacional de Mudança do Clima, nós estamos falando de 3.925 km² ano. Essa é a meta. Para 2020, aprovada em lei, porque a diferença é que está aprovada em lei no Brasil. Então, para mim, é caráter compulsório. Então, quando você vai falar de uso da terra, você está dizendo o seguinte: o que mudou nos últimos anos? Saímos de uma contribuição do desmatamento para um crescimento de emissões associadas ao setor de energia e associado ao setor de agricultura. Estima-se que o que era 57% seja 15%, estou usando os números de 2012, considerando o Ministério da Ciência e Tecnologia. E ter 37%, indústria, agricultura e energia. Então, o que você tem que fazer? Você vai definir uma missão, você vai trabalhar exatamente nos maiores, quem tem maior emissão. E, no caso de carbono, a indústria é via energia, tá? Predominantemente. Tá? A leitura é por aí. Então, nós estamos dizendo de, efetivamente, 90% das emissões brasileiras. O Brasil vem com isso, vem com uma questão, com a ambição de construir a taxa de restauração florestal, ou seja, deixaremos de ser emissores associados ao desmatamento e vamos capturar carbono. Isso também não é trivial, e só podemos fazê-lo por conta do Cadastro Ambiental Rural e do novo Código Florestal. Aliás, a Coalizão do Clima faz o compliance no Código como um ponto de partida, isso é floor, isso não é ceiling. Tem uma discussão sobre biocombustível importante, tem a discussão sobre novas rotas associadas a esse equilíbrio entre energia renovável e energia fóssil, para a substituição do diesel, etc., do óleo, pelo gás, e você, com isso, mudar a curva, tá? E dar o desmatamento, e fazer a chamada emissão evitada. E tem, obviamente, uma discussão ainda que vai envolver a questão da agricultura de baixo carbono. Em que momento o governo deverá dizer: esta é a nossa proposta? INDC. O processo é o seguinte: nós adotamos uma conversa, por orientação da presidenta, nós fomos fazer essa discussão no início do governo. Na realidade, você tem 5 ministros que estão importantes nesse debate do ponto de vista de condução. Joaquim está envolvido nisso, fazendo continha, me questionando, chamando como é que é isso, etc. A Cátia Abreu está conduzindo a agenda pela agricultura, tá? O Eduardo Braga pela energia, okay? A gente, pelo Ministério do Meio Ambiente, fazendo a questão do uso da terra
e alternativas de coordenar, e ajudando a coordenar. Tem ainda o ministro do Planejamento e, obviamente, o ministro de Relações Exteriores. Então, são 6, na realidade, que estão envolvidos, chamando a indústria. Qual é o processo, rapidamente? Uma coordenação de governo, todo mundo revendo seus números e discutindo. O fazer conta não é brincadeira. O fazer conta é realmente afirmar uma trajetória que seja que o Brasil não tenha que voltar atrás em 2025. Quando? Processo. Interno. 2, teve a Joint Declaration com China, teve com os Estados Unidos, agora deveremos ter um com a Alemanha, com a Merkel. Em seguida, consolidam-se os números, vem ainda a ministra da Noruega, né, tem um último detalhe, submete-se à discussão da presidenta, estamos esperando a coisa para setembro, o prazo é outubro, o limite é outubro. Ministro, eu posso bater chapa em algumas propostas do PMDB da agenda positiva? Que há questões que podem, me parece, já despertar alguma preocupação. Revisão de legislação de licenciamentos de investimentos em áreas costeiras, áreas protegidas e cidades históricas. Ou, outro ponto, revisão dos marcos jurídicos que regulam territórios indígenas. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre isso, se possível, convergindo para a agenda da gente aqui, né? Quer dizer, clima, tem a questão da floresta, da estocagem de carbono em áreas verdes, e eu queria saber a sua opinião sobre esses assuntos, essa proposta da agenda positiva. Primeiro, assim, existe uma iniciativa de discussão de modernização do licenciamento na Câmara dos Deputados, tá? Proposta pelo presidente da Câmara, okay? Que tem, inclusive, como relator do projeto de lei, o deputado Trípoli, daqui de São Paulo. Okay? Então, a primeira questão a dizer é que o Congresso, não é de agora que o Congresso está discutindo licenciamento. Segunda questão, também não é de agora que o Congresso vem discutindo as questões indígenas ou criar um novo método de tomar decisão sobre a questão de tirar do Executivo por pé constitucional, levar ao Legislativo. Isso está quente aí nos últimos 2, 3 anos. Então, também não é longe, não está distante do Congresso, um debate sobre licenciamento envolvendo a questão de patrimônio histórico, a participação dos órgãos envolvidos, particularmente chamando o IFAM e a FUNAI e a questão dos quilombolas. Isso tudo está dentro do Congresso Nacional. E foi o próprio Congresso Nacional que aprovou a Lei Complementar 140, que redefine as competências de gestão entre União, Estado e município, gestão ambiental, e, dentre elas, a questão do licenciamento. Tá? Então, o Congresso, de várias formas, quer por mobilização, quer por aprovação de, por exemplo, lei complementar, tem se engajado, vem se engajando nos últimos anos no debate sobre licenciamento ambiental. Não quer dizer, tá, que todas as questões tenham sido resolvidas, etc. Mas acho que, se estão pautando isso, também tem do lado de cá discussões importantes sobre o custo do Brasil, sobre a necessidade de gerar investimentos, desenvolvimento e a transparência na questão do licenciamento ambiental. E aí você tem o governo federal, nós fizemos as portarias em 2011, isso levou a uma mudança da performance do IBAMA, mas eu tenho situações, por exemplo, de investimentos no país, cujo parecer da licença está pronto para ser emitida há 2 anos, e eu não posso emitir porque a FUNAI, por questões indígenas, não se manifesta para dar uma solução. Eu não vou entrar aqui no mérito se está certo ou está errado. Estou apenas dizendo o seguinte, eu estou há 2 anos para emitir uma licença, esperando o parecer estar pronto, e eu não posso, porque eu não tenho uma solução sobre isso. Outros exemplos também, mostrando situações inadequadas em terras indígenas, também estão presentes. Então, eu acho que o melhor debate, e aí talvez a história do Código Florestal, nunca imaginei que um dia fosse falar isso, mas, enfim, possa ilustrar bem isso. Durante 10 anos, houve uma disputa em relação ao Código Florestal, depois da aprovação da Resolução CONAMA 2002, a 303, que colocou 90% das pessoas na ilegalidade, segundo o setor agrícola. O Ministério do Meio Ambiente tentou, entre mecanismos, inclusive o ministro Carlos Mink, para tentar fazer um acordo, a ministra Marina, ruptura para tudo que é lado. Isso foi para dentro do Congresso. O que era um desastre, hoje todo mundo fala do compliance, nós estamos atrás de um cadastro, estamos mudando a possibilidade de ter uma nova economia florestal, uma nova silvicultura tropical, a política agrícola aborda a política ambiental aborda a política agrícola, e se buscando os pontos de convergência e não os pontos de divergência. A gente quer discutir emissão e não quer discutir reservatório, e, por outro lado, quando tem crise hídrica, o que eu estou poupando, viabilizando abastecimento de água nos reservatórios que existem do Paraíba do Sul. Então, assim, ou a gente começa a explicitar quais são
Eu não estou dizendo que é para fazer tudo ou não fazer nada. Eu estou pensando o seguinte, precisa debater, ter regras claras, ter procedimentos claros, porque não pode o custo do Brasil ser associado a uma regra geral de licenciamento. Não é verdade. Tem erros de todos os lados. Está na hora, então, se o Congresso quer encampar esse debate, eu não sei como é que o presidente Renan quer trazer esse debate. Eu vou ouvi-lo, mas acho que teremos que todos, no Congresso, debater se essa é a solução de nós termos um país mais eficiente em relação a um crescimento sustentável, um desenvolvimento sustentável. Senão, é uma disputa de pequenos. Tá? Aí eu não acredito em país que gosta de viver de problemas. O país tem que viver de solução. Eu apanhei publicamente, aliás, fui crucificada por muitos que hoje assinam documento pelo compliance do Código Florestal. Okay? 4 anos depois, me falaram que o Fábio Feldman me diz, Isabela, você vai levar 10 anos. Né? Eu levei 4, tá bom. Então, assim, é muito distinto, a gente tem que saber discutir, porque nós estamos falando de desenvolvimento sustentável. E desenvolvimento sustentável não tem só a visão ambiental, tem que ter a visão de todos. Gente, eu quero agradecer muito a oportunidade de nós estarmos aqui. Eu quero dizer o seguinte, olha, Paris fará a diferença independentemente do acordo que tiver lá. Saibam disso. Pela primeira vez, nós seremos a sociedade global, de fato, buscando solução, e não um bando de gente querendo discutir problema. Então, essa é a mudança do que tem politicamente em Paris. Todo mundo vai construir solução. Sejam bem-vindos. E os novos arranjos entre os países, entre os negócios, entre as sociedades, estarão presentes cada vez mais pós-Paris. Teremos um desafio até 2020, não é trivial, que é esse arranjo que nós estamos falando aqui, para preparar, sim, uma coisa com contabilidade, com transparência, do cadastro ambiental rural, o chamado, e do carbono, como é que a gente vai medir o carbono até os novos processos industriais, as novas tecnologias associadas à geração de energia. Espero que venha muita coisa boa, vai ter muita disputa, é bom, mas significa que o Brasil não é protagonismo, nós estaremos no conjunto dos 80 países que realmente fazem diferença para a questão climática e poderemos chegar em 2100 com chamada emissão líquida zero, que é a ambição de todos os países que querem no mundo. Então, vamos lá, não se esquecendo da pauta de adaptação, ainda tem discussão social, sugiro que vocês chamem a turma para discutir a questão social. Obrigada a todos, vamos lá. Obrigada, Joaquim.